Olá, Babalorixá Eduardo de Oxalufã. Como nossa primeira ideia, surgiu uma seguinte pergunta. Candomblé, da onde saiu essa palavra? E da onde surgiu essa religião aqui no Brasil? Vamos falar um pouco sobre isso. De bandulu langolense, lunda muxicongo kigua inkisi, lunda muxicongo. De bandulu langolense. Pois bem, dentro do que eu aprendi, o termo candomblé, ele vem da junção de duas palavras. Uma quimbundo, que é candombe, que é dança com atabaques, e outra de Yorubá, que é ilé, que é casa. Então, os praticantes do candomblé são os praticantes da casa de dança com atabaques. Então, e o candomblé como religião? Se vocês viram que a palavra candomblé tem um significado em duas línguas, e o candomblé é uma religião de matriz africana no Brasil, então vamos falar um pouco, teve que reviver um pouco da história, né? Não existem registros precisos, mas por cerca de 1538, Jorge Lopes Bichorda, um arrendatário de pau-brasil, teria começado o tráfico dos primeiros escravos vindo da África, da região centro-oeste, onde tinha colônias portuguesas, São Tomé e Príncipe e a Guiné Equatorial. Principalmente ali na República do Congo, Angola, Camarões, né, e que eram os maiores fornecedores de escravos vindo para o Brasil. Então, nesse período, começou a chegada do povo africano aqui. Nesse período, 75% estimado dos escravos que vieram para o Brasil era de origem banto. Grande parte desses eram nobres, reis, rainhas, princesas, senhores de fazenda. E isso fez com que, como lá era colônia, grande parte colônia portuguesa, quando chegou no Brasil, se separou bastante as famílias, para que não houvessem revoluções e revoltas para com seus soberanos e súditos. E com a chegada de grande parte do povo banto aqui, começou também uma proibição de trazer escravos dessa região. Então começou a se aprofundar mais para o centro da África, né? A região de Nigéria, a região ali do Benin, e começou a buscar escravos dessa região. Então se intensificou ali entre 1700 e 1822 a chegada do povo iorubano, do povo de Daomé. Então começou a mescla de nações africanas, e todos eles eram colocados dentro das senzalas, junto com o povo banto que já estava aqui, que muitos deles já não eram mais os originários, eram seus descendentes, e também pouco conheciam da cultura africana. E diferente da primeira leva, esse povo que veio dessa região da Nigéria, do povo Yorubá, vieram muitos sacerdotes, vieram muitos líderes religiosos da cultura do panteão de orixás da região da Nigéria, da religião de Oió, e assim começou a se popularizar e conhecer um pouco da cultura. Como o povo banto que estava aqui pouco tinha essa vivência, começou a ter curiosidade para poder aprender, e isso gerou essa mescla de conhecimento. Só que, como eu falei que muitos daqui já eram descendentes, e olha o espaço de tempo, 1500 a 1700, né? Um século e quase 2 séculos aí de maioria povo banto. Então, como curiosidade, a própria língua portuguesa, ela recebeu aqui no Brasil muita influência de algumas palavras bantus, como capanga, como bunda, como banda, quizila, quilombo, e assim entre outras, moleque. Isso passou a ser incorporado dentro do dicionário da língua portuguesa para o Brasil. Isso é só uma aspas aqui para ver o quão é a importância da influência banto aqui no Brasil.
E com isso, dentro dessa miscigenação de povos, né, da cultura Banto, da cultura Yorubá, né, da cultura Jeje, começou a ter o mesmo contato dentro das casas, das senzalas. E então a nossa religião, ela surgiu misturada, ela surgiu de uma unificação, uma forma dos escravos expressar a sua religiosidade. E os sacerdotes, lógico, do povo iorubano, com a predominância por serem sacerdotes, trouxeram as formas de cultuar. E nós temos, depois disso, o relato das primeiras casas de candomblé. Que eu não vou falar muito sobre explicar cada casa, mas eu vou, porque existem outros irmãos, outros tatas, outros pais e mães de santo que já falam muito, explicam bastante, com detalhes sobre a criação dessas casas. Mas eu vou citar duas que eu acho que são de extrema importância. A primeira, que teve uma união de todos, né, mas na predominância do Queto, que é da Yorubá, que é o engenho de Casa Branca, de 1820 a 1830. E depois da nação Angola, da Tombesi, que foi fundada em 1850. Bom, nosso intuito é esse, trazer em poucas palavras um pouco do conhecimento, um resumo do conhecimento, de dividir o conhecimento com vocês. Se vocês gostarem aí, por favor, cliquem aí no curtir, compartilhem e divulguem aí o nosso canal para que a gente possa continuar trazendo conteúdos. E não esqueçam de mandar ideias. Meu Pai Oxalá abençoe a todos. Um beijo no coração.